Olá, tudo bem? Olha, a gente preparou um programa bem legal para você. Tem o aniversário do Papa Francisco. E uma reportagem sobre a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Também tem economia e vamos mostrar que o mercado fitness não para de crescer. Só que mesmo assim, o desemprego no país também cresce. E vamos mostrar por quê. Vamos fazer uma homenagem ao metrologista, um profissional muito importante em nossas vidas. E a solidariedade de quem trabalha para aquecer o frio de quem não tem agasalho. O repórter Canção Nova já começou. Olá pessoal, boa tarde. Começamos o nosso programa falando dos 25 anos de ordenação episcopal do Papa Francisco na última terça-feira. Para comemorar esse momento, ele se reuniu com os cardeais presentes em Roma para uma missa. O incansável Francisco falou de sonhos, coragem e disposição. Um padre jesuíta de 56 anos de vida, 23 de ministério e muita experiência, tanto pastoral quanto na condução de casas e seminários da Ordem da Companhia de Jesus. Esse era Padre Bergoglio, que no pontificado de João Paulo II, em 1992, recebeu a incumbência de ser pastor de um rebanho maior. Bispo em Buenos Aires. Bergoglio foi bispo auxiliar por 6 anos, depois foi escolhido para assumir a Arquidiocese de Buenos Aires. Em 2001 foi feito cardeal, mesmo assim ficou à frente da Igreja da Argentina. E de lá só saiu para vir para cá e assumir o pastoreio de um rebanho ainda maior. Missão que o Papa exerce com alegria e muita disposição. Com colaboradores e cardeais, celebrou uma missa em ação de graças pelos 25 anos de sua ordenação episcopal. E na homilia, um presente para todos. Na reflexão, explicou que a vida de Abraão revela 3 ordens importantes. Levante-se, olhe e espere. Devemos nos levantar porque temos uma missão e essa é realizada no caminho. Não podemos ficar sentados. Mas também devemos olhar para frente. A espiritualidade do horizonte é que quanto mais seguimos, sempre existe mais para seguir, para ver, para contemplar. E a terceira palavra, esperar. Como fez Abraão, sem ver, mas fiel à promessa de Deus. E aos cardeais presentes, o Papa afirmou: quando Deus deu estas ordens, Abraão tinha mais ou menos a nossa idade. Um homem idoso, já cansado, com as dores próprias da idade. Mas Deus disse, vai. E hoje Ele diz também a nós. Ainda não é hora de nos fechar, de terminar a nossa história. Nossa vida é aberta a uma missão. Um senso da vida com a nossa experiência. Francisco destacou que alguns podem até afirmar que o Papa e os cardeais são a velharia da Igreja, mas é uma mentira. Eles representam os avós que devem dar um sentido à vida, que sonham e que devem dar os sonhos aos mais jovens. Dei nonni chiamati a sognare e dare il nostro sogno alla gioventù hoje. No final, Francisco agradeceu a todos pelas orações nesta data, um momento que ele afirmou ser de pedir perdão por seus pecados e também a graça de perseverar na fé, na esperança e no amor. Profetizare e portare avanti. O cardeal Sérgio da Rocha, que é arcebispo de Brasília e presidente da CNBB, também esteve na celebração pelos 25 anos de episcopado do Papa Francisco. Dom Sérgio afirmou ter levado o abraço dos brasileiros. Eu me sinto aqui, de alguma maneira, representando todo o nosso povo brasileiro, os nossos bispos, porque há tanta gente que pediu que eu transmitisse um abraço ao Papa. Eu disse ele agora há pouco, se fosse para transmitir todos os abraços que enviaram, passaria o dia todo e não conseguiria terminar. Tanta gente que quando eu dizia que vinha para cá, me pedia, não se esqueça de levar o nosso abraço, a nossa oração. Até mesmo no aeroporto. O tempo que eu esperei no aeroporto, as pessoas que viram, quando sabiam que eu vinha para cá, todas diziam, leve o nosso abraço para o Papa, diga a ele que nós amamos a ele. Então, isso eu faço com muito gosto, porque sei que é muito sincero da parte de tanta gente no Brasil, esse carinho pelo Papa Francisco. Tive essa alegria de estar aqui nessa manhã, quis vir para participar desse momento quando soube, porque queria trazer ao Papa não só o abraço, mas a unidade da Igreja no Brasil, o apoio a ele em todas as horas, através da oração, mas da acolhida dos seus ensinamentos. O cardeal brasileiro Dom João Braz de Avis, responsável pela vida consagrada na Igreja, participou da missa com o Papa Francisco.
Em entrevista à Rádio Vaticano, o cardeal manifestou a comunhão com o Santo Padre. Um sentimento de gratidão por esse episcopado já que agora vai para os 25 anos, mas sobretudo pela figura de Francisco para a igreja. É um momento bonito nesse sentido. Eu acho que é um momento também de a gente reforçar a comunhão em torno do Papa, porque de alguns lados está mais ou menos, mas de outros lados está um pouquinho ruim, mesmo dos seus assessores mais imediatos, né? Então é bom a gente reforçar, renovar, pedir uns perdões, né, e começar a estar mais perto do Papa e caminhar com ele na igreja. No Vaticano, o Papa Francisco presidiu um consistório ordinário público para a criação de 5 novos cardeais. Lui non vi ha chiamati a diventare principi nella Chiesa, a sedere alla sua destra o alla sua sinistra. Vi chiama a servire come Lui e con Lui. Servire il Padre e i fratelli. Quarta-feira foi a última catequese do Papa Francisco antes de uma pausa para as férias dele. Cerca de 20.000 pessoas participaram da audiência geral na Praça São Pedro e ouviram a reflexão sobre a esperança como força dos mártires. Ripugna ai cristiani l'idea che gli attentatori e suicidi possano essere chiamati martiri. No, questi non sono martiri. Non c'è nulla nella loro fine che possa essere avvicinato all'atteggiamento dei figli di Dio. Essa semana, o Papa Francisco também nomeou um bispo auxiliar para a Arquidiocese de Belém do Pará. Padre Antônio de Assis Ribeiro, da Congregação Salesiana, foi escolhido para ser o bispo auxiliar de Belém, capital do Pará. Dom Antônio tem 50 anos, é natural da cidade paraense Capitão do Poço e atuava como vice-inspetor salesiano no Amazonas. Basílica de São Pedro, em Roma, Catedral de Notre-Dame, na França, Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida. Essa diversidade nas edificações da Igreja Católica encantam e alimentam a curiosidade sobre o nome ou a quem são dedicadas. É o que vamos conhecer agora, na reportagem de Flávia Pereira e Messias Junqueira. A arquitetura de muitos dos templos no mundo chama a atenção por tanta beleza, grandiosidade e história que esses lugares possuem. Para alguns, são locais de encontro com o outro, de encontro de paz, de encontro com Deus. E esses encontros, até consigo mesmo, podem ser que ocorram em uma capela, em um ambiente que tenha como característica a simplicidade. Normalmente comporta só um altar, mas sempre com o sacrário em sua pequena edificação. As capelas habitualmente são dentro de igrejas, prédios um pouco maiores em espaço físico, mas que tenham um sacerdote exercendo suas funções à frente de uma paróquia. Igreja, como edifício, é justamente isso. É um lugar onde se reúnem todos os povos para ali experimentar a manifestação de Deus. Há também as catedrais, que é a igreja principal de uma diocese e que possui uma cadeira, a chamada cátedra, de um bispo presente nela. Já o santuário que impressionam os olhos e pelas demonstrações de fé, normalmente trazem o padroeiro de uma cidade, estado ou país. Podemos dizer, um santuário não é pelo seu tamanho, né? É muito mais pelas coisas que acontecem ali. Principalmente a quantidade de relíquias de santos que estão ali, a quantidade de fluxo de peregrinos ali, a quantidade de sacramentos que as pessoas procuram ali. Às vezes um santuário pode ser uma capelinha bem pequenininha, uma igrejinha bem pequenininha. Dentro de todas essas categorias, existem também as basílicas, igreja de grande porte, privilegiada com relíquias dos santos e também por exercerem grande influência em determinadas regiões, o que lhe confere o status internacional. A Basílica de São Pedro em Roma, ela tem um diferencial e exerce uma função
geográfica. Ali é a basílica onde o Papa faz os seus discursos. Ali é o lugar onde o Papa se encontra com os peregrinos, enfim, né? Então, a diferença da basílica é justamente essa. O que aquele edifício tem como influência no território. Mas nem todo santuário ou basílica são feitos de grandes construções. Um bom exemplo disso é esse santuário no interior de São Paulo, em honra a São Benedito. Aliás, o único no mundo em honra ao santo. Santuário Basílica, que assim como em Roma, na Basílica de São Pedro, quem for recebe indulgências, quem vier aqui também as receberá. A indulgência o que é? Deus nos perdoa dos nossos pecados, Ele absolve os nossos pecados. Porém, as consequências do pecado que nós cometemos ficam. As consequências ficam ali. Então, as indulgências significa para que nós também possamos, em alguns momentos, em alguns lugares, retirar, por graça de Deus, e aí entra aqui o ministério que Deus deixou sobre Pedro, né? Então, pela igreja, pelo ministério da igreja, de retirar, inclusive, as marcas que o pecado deixam em nós. E nesses lugares de encontros, reencontros, avivamento da fé, pequenos ou grandes, uma coisa é certa, todos foram criados para acolher. Para demonstrar que ali nos faz lembrar, Deus escolheu um lugar sagrado para fazer as suas manifestações, as suas epifanias. Você conhece a devoção ao Sagrado Coração de Jesus? Veja na reportagem de Adilson Sabará e Genilson Passetti. São mais de 50 milhões de membros inscritos no apostolado da oração em todo o mundo. 10 milhões deles estão no Brasil e divulgam a devoção ao coração de Jesus. São João Paulo II dizia que o apostolado é o grande tesouro do coração de Cristo. E o coração de Jesus, ele mostra o exemplo para nós. Nós devemos ser humildes como ele se entregou de morte e morte de cruz, especialmente no mundo de hoje, na nossa sociedade que está muito longe de Deus. A devoção ao Sagrado Coração de Jesus surgiu no século XVII, quando a freira Margarida Maria Alacoque teve a visão de Jesus com seu coração em chamas, dizendo que arde de amor pela humanidade e promete a santificação a todos que se assemelharem a ele. Para que cada um de nós possamos imitá-lo na sua mansidão, na sua humildade. Temos ele como exemplo e como modelo. E hoje a igreja celebra também o Dia Mundial de Oração pela Santificação do Clero, que o Papa colocou todos os anos no Dia do Coração de Jesus. Uma das expressões mais difundidas e amadas da igreja, a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, leva o fiel a participar do apostolado da oração, que tem como uma de suas missões orar pelas intenções do Papa e pela santificação dos sacerdotes. Venho hoje consagrar inteiramente a vós, alistando-me no apostolado da oração. Em seu primeiro compromisso junto ao apostolado, Neuza não esconde o que a motivou a dar este passo. Porque eu sou apaixonada por Jesus, eu amo Jesus demais, então eu quis entrar para o apostolado da oração. Jesus deixou 12 promessas a Santa Maria Alacoque, entre elas a salvação das almas fervorosas, a bênção para os lares onde sua imagem for entronizada e venerada, e aos sacerdotes devotos a graça de tocar os corações mais infiéis. São 12, mas uma delas chama mais atenção, que é a propagação e a devoção ao Sagrado Coração de Jesus e de Maria às famílias, a santificação das famílias. Exemplo de fé e devoção que atravessa os séculos e mantém a igreja viva, pede a cada novo dia: Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Depois do intervalo, vamos falar de um setor que não tem crise econômica, o mercado fitness. E se você mora sozinho, não pode perder a reportagem que revela os segredos de viver bem essa realidade adotada por muita gente. O repórter Canção Nova volta em instantes.
Com números expressivos e crescimento contínuo, os cuidados com o corpo, a beleza e a alimentação impulsionam negócios em vários segmentos no país. O mercado de produtos e serviços de saúde e bem-estar é um dos mais promissores e atraentes. A busca por qualidade de vida influencia novos comportamentos e inspira novos modelos de negócios. A vaidade tem sido combustível para setores de produtos e atividades fitness no Brasil. Em 2016, o mercado cresceu cerca de 20%. E para esse ano, toda essa malhação promete um crescimento ainda maior, não só para os músculos. Ana Paula é prova disso. Dona de uma academia há 9 anos, sabe bem que a prática de atividade física é um dos setores que não perde força. Então a musculação é bem procurada por idosos, os jovens que querem ficar mais bonitos, as pessoas querem viver mais, elas querem ter a qualidade de vida, elas querem ir longe. E ela tem razão. Só o setor de academias no Brasil é o segundo maior do mundo, atrás somente dos Estados Unidos, com cerca de 8 milhões de alunos e com um faturamento na casa dos 2 bilhões de reais. E quem malha precisa de acessórios, roupas apropriadas, equipamentos. E de olho nessa necessidade, Luiz Eduardo não perdeu tempo. Resolveu investir há 5 anos e o negócio vem dando super certo. A gente observou que na região tinham poucas opções e aí foi a ideia de seguir nesse ramo. Mas se tem um mercado que cresce ano a ano, é o de bicicletas. Só a frota de bikes é maior que de carros e de motos no país. Por ano, mais de 4 milhões de bicicletas são vendidas só no Brasil. Ramo que a família de Marcos entende e já trabalha há anos. E que a paixão pelo ciclismo ajuda ainda mais a incrementar o sucesso da empresa. Temos workshops na loja para atrair o público a aprender, ensiná-los a andar de bicicleta da forma correta. A gente também tem um trabalho muito forte incentivando o esporte, que a nossa equipe de ciclistas, que aqui na região realmente estão em todas as provas, tudo que o ciclismo envolve, a gente está presente. Negócios ligados à saúde, bem-estar e beleza, que andam fazendo bem, especialmente para o lugar que mais anda se exercitando na economia brasileira, o bolso. Por conta da Copa do Mundo no Brasil, as Olimpíadas também, e acabou dando uma estimulada em fazer alguma atividade, e isso para esse ramo acabou ajudando. Bom, o setor de bem-estar cresce, mas infelizmente não é o suficiente para resolver o problema do mercado de trabalho, não é mesmo? É isso mesmo, o Brasil vive uma das piores crises no mercado de trabalho e as demissões não param. Resultado, insegurança e futuro incerto preocupam porque tem setor pisando outra vez no freio do investimento. O Brasil tem 14 milhões de desempregados, sem contar com a Milena, que acabou de ser demitida. Onde eu trabalhava, o restaurante fechou, por falta de movimento. Eu entro um pouco em desespero, né? Porque, imagina, ficar sem serviço é muito complicado, ficar dependendo das outras pessoas é muito ruim. Ela é moradora do Vale do Paraíba, no interior de São Paulo. Nessa região, um trabalhador por hora foi mandado embora nos primeiros 4 meses do ano. A gente não acha mais nenhuma placa de contrata-se e são 40 pessoas para uma vaga. Essa semana a gente tem mais de 400 currículos. Em maio, um fio de esperança. O país gerou mais empregos do que perdeu. O saldo positivo foi de 34.253 contratações. Quer dizer o seguinte, paramos de avançar para um fundo maior e estabilizamos. Mas estabilizamos num patamar muito ruim de taxa de desemprego. No mês passado, só a indústria paulista fechou 3.000 postos de trabalho. A Regional de Taubaté, que abrange 28 cidades, o resultado da mão de obra industrial ficou negativo em 600 postos de trabalho nessa região toda. Até abril, os resultados vinham sendo positivos. O mercado, que vinha dando sinais de melhora, foi afetado pela situação política após a delação de Joesley Batista, dono da JBS, envolvendo o presidente Michel Temer. Com isso, a retomada da economia tende a ficar mais lenta e o alto índice de desemprego deve demorar a diminuir. Todo esse cenário político gera uma incerteza muito grande. Então, os atores
econômicos, as empresas, os empresários, os investidores, todos eles com o pé no freio. Diante disso, a gente não pode fazer uma estimativa de melhora. Enquanto isso, quem está desempregado vai fazendo o que pode para voltar ao mercado de trabalho. Eu estou procurando, mas eu já entreguei tanto e tanto que eu não consegui nenhuma resposta, então eu estou bem desacreditada. Pode ser que demore, mas uma hora a gente consegue. Ninguém vai ficar desempregado pelo resto da vida. Essa crise financeira afeta até quem mora sozinho. Muita gente sonha em morar sozinho, mas nem todo mundo está financeiramente preparado para dar esse passo. Isso porque, junto com a sonhada independência e o total domínio sobre o controle remoto da TV, vem novas despesas. Um levantamento inédito do Serviço de Proteção ao Crédito e da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas mostra que morar sozinho pode não ser tão fácil assim. Administrar uma casa sem ajuda de ninguém tem deixado muita gente endividada. A tão sonhada liberdade chega junto com a responsabilidade. É aquela explosão, aquela vontade de ser livre, mas ao mesmo tempo ter que se conter, porque você tem que ser responsável. Na nova rotina, aluguel, água, luz, telefone e supermercado. Quando eu comecei a trabalhar, vem aquele impulso, nossa, vou comprar o que eu quiser, vou gastar bastante, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Aí você acaba gastando além da conta. Mas hoje eu já sei me controlar melhor nesse sentido. Se chegar em casa e encontrar aquele chocolate do jeito que você deixou não tem preço, as despesas da casa têm. Além de mais gastos, morar sozinho tem levado muita gente a ficar no vermelho. Segundo a pesquisa, 25% das 10 milhões de pessoas que moram sozinhas têm dívidas em média de R$ 1.500. 8 em cada 10 não se planejaram financeiramente antes de mudar o estilo de vida, e isso contribuiu para extrapolar o orçamento. Entre as justificativas, não ter ninguém para dividir as contas e não controlar o orçamento. Se eu ganho R$900, eu divido aí em 3 partes os meus R$900. R$300 tem que ser para contas fixas, né? Então, uma despesa com celular, uma parcela de casa que eu tenha. Outros R$300 são para minha sobrevivência, pagar água, luz, né, comida, etc. E eu separo mais R$300, ou seja, mais 1/3, para pagar contas esporádicas, né? Ou seja, são despesas variáveis. Então, furou o pneu do meu carro, uma pizza que eu vou comer no final de semana. Nicole, que já ficou no vermelho e teve que recorrer aos pais, hoje divide o apartamento e as contas com uma amiga. Eu tenho um caderninho aqui, eu vou anotando tudo que eu tenho que pagar. Eu já deixo separado o que eu tenho que pagar de conta do mês, e aqui são as contas fora, assim, que é com coisas para mim, né? Segundo o consultor, é preciso fazer um bom planejamento financeiro. Mesmo que seja um planejamento simples, né, a gente colocar no papel todos os nossos gastos, né? Principalmente aqueles gastos pequenos, né? O lanche que eu como no final de semana, todos têm que entrar. Lição que Nicole aprendeu na prática. Antes eu não tinha essa noção, essa ideia. Hoje eu já tenho. Guardar sempre alguma coisa para uma emergência. Então é bom ser organizado para não faltar nada, para não dar problema depois. Bom, agora vamos mudar de assunto, né? O Tribunal Superior Eleitoral pretende cadastrar até 2022 as digitais de todo o eleitorado brasileiro. Por enquanto, o cadastramento biométrico só é obrigatório em algumas cidades. Em 10 minutos, a Vera atualizou o cadastro, registrou as digitais, tirou foto e já saiu com um novo título de eleitor. Me sinto uma cidadã consciente da necessidade de exercer, né, o voto. A biometria é o método mais seguro de identificação de uma pessoa por meio da impressão digital. A expectativa do Tribunal Superior Eleitoral é que até 2022 todos os eleitores brasileiros tenham feito o recadastramento eleitoral. Os estados do Amapá, Alagoas, Sergipe e o Distrito Federal já são 100% digitais. No ano que vem serão concluídos os estados do Amazonas, Goiás, Paraíba, Piauí, Roraima e Tocantins. O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo promove uma ação para incentivar o cadastramento biométrico. A campanha ocorre nas 82 cidades em que o sistema já foi implantado. Nessas cidades, os eleitores são obrigados a fazer o procedimento para votar nas eleições de 2018. Uma dessas cidades é Piquete, no interior de São Paulo. A gente está hoje com 11 mil eleitores cadastrados e, em média, 40% fez já a biometria.
A obrigatoriedade vale também para os eleitores analfabetos e os que têm voto facultativo, jovens com idade entre 16 e 18 anos e com mais de 70 anos. O não comparecimento do eleitor gera o cancelamento do título. Além de não poder votar, pode ter problema com CPF, não vai ter certidão de quitação, se for tirar passaporte, para emprego, né? Geralmente se pede o título, a certidão de quitação, então vai ter uma série de consequências jurídicas, né? Nas cidades brasileiras em que ainda não é obrigatório, a recomendação é que os eleitores antecipem o recadastramento biométrico para evitar filas. Para isso, basta agendar o atendimento nos postos eleitorais ou pelo site do Tribunal Regional Eleitoral do seu estado. A Vera já fez a sua parte e quer ser um exemplo para o filho. Eu tenho um filho agora que vai fazer 18 anos. E eu tenho que exercer essa cidadania para poder incentivar ele a lutar pelos direitos dele através do voto. Com as notícias de Brasília, a apreensão aumenta em relação ao futuro do país. Imagina que 2018 é ano eleitoral. Se o desafio para o eleitor é escolher seus candidatos, o dos políticos será realizar uma campanha digital. Diante do atual cenário político, a internet mostra o seu descontentamento. É nesse mundo virtual que as eleições de 2018 podem ser decididas. A expectativa é que em 2018 também nós tenhamos escassez de recursos. Tendo escassez de recursos, ainda mais nesse ponto a internet acaba sendo o local mesmo para você trabalhar, para você estruturar a sua campanha. A internet é o meio de comunicação que pode mudar uma campanha eleitoral, por concentrar diversas mídias e um público variado. Mas isso não quer dizer que é para sair por aí espalhando santinhos eletrônicos. É preciso fazer o uso inteligente da rede que permite um mundo de possibilidades. Não adianta você levar só a informação que interessa para você enquanto candidato, enquanto político, você tem que levar aquilo que interessa para o cidadão. Você tem que trabalhar isso de uma forma adequada, não pode ser invasivo. Ednelson tem uma empresa especializada em marketing político digital, ou seja, cria ações de marketing para o meio virtual. A gente precisa ter um entrosamento muito grande entre o que acontece no ambiente digital e o que acontece no ambiente físico. Por exemplo, no momento de uma campanha, a campanha tem que ser pensada como um todo, inclusive em relação à internet. Contratar empresas especializadas é uma saída, mas o consultor de estratégia de web acredita que o conservadorismo ainda vai pesar. Muitos políticos trazendo o método antigo para as mídias sociais, que é totalmente errado. Quanto antes ele começar o processo de relacionamento, quanto antes ele começar a conversa, o diálogo, tirar as dúvidas, apresentar quem ele é, contar, mostrar o seu histórico, mais facilidade ele vai ter no período de campanha. Ao eleitor, a dica é sempre pesquisar o histórico do candidato. Críticas sobre tal político, problemas com tal político, polêmica com tal político. Então vão sair matérias aos montes sobre isso, e aí nós vamos averiguar o que é verdade ou não sobre aquele político. Se o ditado tiver certo que o brasileiro tem memória curta, a internet dá um jeito e resolve esse problema. Se você vai viajar de avião e ainda não sabe como está a cobrança de bagagens extras, vamos tirar suas dúvidas no próximo bloco. E uma iniciativa que já virou marca registrada na estação mais fria do ano, a campanha de agasalhos. A gente volta em instantes. Estamos de volta para falar de saúde. Você sabia que mais de 17 mil toneladas de sal foram retiradas dos alimentos desde 2011? O Ministério da Saúde pretende reduzir ainda mais o consumo de sódio. E a saída é a substituição por produtos naturais. Rótulos de mais de 700 produtos foram analisados nesta quarta etapa do acordo com a Associação Brasileira das Indústrias de Alimentação. A meta é a retirada voluntária de 28.562 toneladas de sal das prateleiras até 2020. Em produtos industrializados, o sódio é utilizado para conservação. Em excesso, pode ocasionar problemas à saúde. Hipertensão, diabetes, doenças cardiovasculares, entre outros problemas de saúde. Porém, o sal
que vem das rochas, ele contém sódios em quantidades adequadas. A quantidade de sódio consumida por dia pelo brasileiro ainda é bem alta, mais que o dobro do total sugerido pela OMS, que é de 5 gramas. Por isso, a preocupação com a redução de sódio nos alimentos. Mas se a maioria prefere uma comida mais salgada, é bom saber que tem alternativas naturais para não perder o paladar. A variedade é grande, desde o limão, cebola e alho, as mais refinadas especiarias que substituem o sal refinado e evitam o consumo de industrializados. Usar mais pimenta, usar mais temperos naturais como açafrão, orégano, alho, cebola, tentar usar o que a natureza nos proporciona, que contém fitoquímicos que estão favoráveis para o organismo, que contém antioxidantes. Tempero para mim é essencial. O sal eu uso assim, eu procuro maneirar sempre, né? Fica mais gostoso? Bastante, muito mais. O gostinho diferenciado das refeições com os temperos é o grande sucesso desse restaurante. O padrão é sem conservantes, não industrializado, orgânico e 100% natural. Tanto pessoas que são indicadas por médicos mesmo, profissionais da saúde, que indicam a gente, e também quem busca praticidade só e preza por boa comida. Quem acostuma comer assim acha tudo insosso daí. Uma opção mais saudável que já conquistou muita gente. Saúde em primeiro lugar. Em excesso, a gordura é vilã. Na dose certa, é bom para o funcionamento do organismo. O difícil é chegar a um acordo sobre os melhores óleos para consumir. Dessa vez, os benefícios do óleo de coco foram colocados à prova. Basta uma olhada rápida no supermercado para encontrar uma variedade de óleos e gorduras. Canola, milho, girassol, soja, ainda tem margarina, banha, azeite e por aí vai. Nessa loja de produtos naturais, encontramos óleo de gergelim, de linhaça, abacate e o campeão de vendas, o óleo de coco. O pessoal usa ele de diversas formas, tanto para cozinhar, no café também tem gente que acrescenta óleo de coco no café para dar energia. O pessoal tira, as meninas passam no cabelo, tiram maquiagem, tem gente que hidrata o corpo. Ele, sem dúvida, é o que mais sai. Recentemente, a Associação Americana de Cardiologia fez um alerta quanto ao uso do óleo de coco. Segundo a associação, esse tipo de óleo tem 82% de gordura saturada, o que pode aumentar o nível de colesterol ruim no sangue. No entanto, essa nutricionista tem uma opinião diferente do estudo americano. Não é que o óleo de coco tem mais gordura saturada, vai trazer um malefício à saúde. Não, ele é rico em triglicerídeos de cadeia média, é uma boa gordura. O óleo de coco entrou no modismo que todo mundo consome óleo de coco na hora que acorda até a hora que vai dormir. Não precisa ser dessa forma. A gordura é fundamental para uma dieta equilibrada. O que faz a diferença é a quantidade na alimentação. A gordura não é a vilã da história, né? Realmente, as gorduras mais naturais são as gorduras mais recomendadas. Se a gente for prestar atenção, as gorduras boas não servem para fazer imersão. Frituras de imersão, esses alimentos fritos. Como a fritura não é a melhor companhia para a saúde, anota aí a dica da nutricionista. Eu sou sempre a favor de gorduras e óleos naturais. Então, a gordura do próprio alimento, a banha, o azeite, o óleo de coco, são óleos naturais, presentes realmente em alimentos. É diferente de um óleo processado, como é o de soja, de milho, girassol. Como está o clima aí em sua cidade? Frio? Temperatura amena? Bom, em Cachoeira está bem frio nos últimos dias. Sabia que para calcular as mudanças climáticas, os institutos de pesquisa contam com os meteorologistas? Eles são profissionais que estão mais presentes na nossa vida do que parece. São eles que garantem a qualidade dos produtos e serviços, até das medidas utilizadas na previsão do tempo. Para acompanhar a previsão do tempo assim, o meteorologista faz a interpretação dos dados fornecidos pelas estações meteorológicas. Aí entra em cena o metrologista, pessoa responsável por deixar os equipamentos funcionando direitinho. Márcio atua na área há 21 anos. É formado em engenharia mecânica com mestrado em metrologia. A gente faz um trabalho com muito gosto, né? Então você está medindo chuva, você começa a estudar chuva, o que é a chuva, né? Outra hora a gente está trabalhando com sensor de radiação solar, então a gente também, como é que é essa parte do sol aí, o que afeta, como que a gente faz essa medida. Você se lembra do galinho do tempo, popularmente conhecido para saber se vai chover ou não?
E do termômetro de Galileu, que mostra a temperatura do ambiente. Bom, mas aqui no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, esses são só objetos de decoração, porque o trabalho nesse laboratório é verificar, ajustar e calibrar os sensores meteorológicos, que são equipamentos utilizados para darem medidas exatas para a previsão do tempo. Para não ter erros, os equipamentos passam periodicamente por testes em laboratórios. Quando vai ser calibrado aqui, a gente vai comparar se aquele equipamento em campo, quando está medindo um certo valor, se esse valor, né, realmente é igual ao do padrão ou próximo do padrão que vem do Inmetro. O Inmetro manda para fora do país para a gente ter a chamada rastreabilidade meteorológica ao Sistema Internacional de Unidades. A câmara climática mostra instantaneamente a temperatura e umidade relativa do ar. Já o anemômetro mede a velocidade e a direção dos ventos. Esse é o sensor de radiação solar e terrestre. O medidor de chuva óptico ainda está em teste. O utilizado é esse outro modelo. Você, por exemplo, pode estar medindo uma quantidade de chuva que não ocorreu em um certo local. Se ele não está calibrado, você pode cometer um erro nesse cálculo e pode faltar a água ou pode até ter problemas de inundações. É o trabalho que começa com um meteorologista que auxilia as atividades do dia a dia. Nas noites frias é a solidariedade que aquece pessoas em situação de rua. Mas para essa boa ação continuar acontecendo, é preciso a ajuda de quem possa doar agasalhos e cobertores. Muito antes da chegada do inverno, eles se organizam para atender pessoas em situação de rua. Sai daqui um grupo de colaboradores, junto com alguns religiosos nossos, e vão até às 3, 4 horas da manhã entregando cobertor e café quente. E aí você chegando com café quente e um cobertor, o frio vai embora. As ações da Casa de Assis se intensificam nos meses mais frios, mas o ano todo ela oferece banho, roupa, espaço para dormir e alimentação. Foi esse acolhimento que fez Ronaldo permanecer na casa. Tá na praça, eles me acolheram e saem para cá. Tá sem coberto, o barrãozinho aqui me cobriu. Você quer ir para casa? Vamos embora. Tô até agora aqui. Por dia, cerca de 100 pessoas são atendidas, número que vem aumentando. Muitos assim que trabalhavam em pequenos serviços, pagavam um quartinho, uma pensão, ao perder o emprego se viram na condição de rua. A estimativa é que o Brasil tem 101 mil pessoas em situação de rua. Segundo o IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, a maior parte está nos grandes municípios. Os irmãos chegam naquele estado precário que a rua provoca neles, né? Porque uma boa parte, a gente sabe que a população de rua vive as doenças aí do século, né? O mal do século, que é a drogadição. Na Casa de Assis, eles experimentam a misericórdia de um Deus sempre de braços abertos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A solidariedade é tendência não só no inverno, mas o ano inteiro. Para quem vive na rua, a estação mais fria do ano pode ser uma ameaça à própria vida. Por isso, aquecer, dar alimento e cuidar das feridas da alma é o que faz ser bonito por dentro, porque a elegância do inverno é fazer o bem. Todo o trabalho da Casa de Assis é realizado por doações. E nos próximos 4 meses de noites frias, é preciso muito mais cobertores. Se eu gastar nesses 4 meses 10, 20, 30 cobertores com um irmão de rua, mas ele viver mais 4 meses e ter a chance de encontrar Jesus, a vida dele vale muito mais do que esses cobertores. Quem nunca ouviu o ditado, o que está sobrando em casa, está faltando para alguém. Se não puder ajudar instituições como essa, faça a boa ação num desses locais espalhados pelo país. Se você está pensando em viajar nas férias de julho, então você faz parte dos 24 milhões de brasileiros que pretendem conhecer melhor o Brasil nesse ano. Mesmo com a recessão, o setor de turismo deve movimentar 60 bilhões de reais em 2017. Com tantos lugares para se visitar, o Brasil por si só é uma atração turística. E para o setor de turismo, crise mais criatividade significa oportunidade para fomentar os negócios. O turismo é o único segmento que pode ser o primeiro a sair da crise. A gente busca novos atrativos, novos motivos para as pessoas viajar e tal. Nesta feira em São Paulo, o foco é promover o turismo em municípios já bastante visitados, mas também daquela cidadezinha que precisa desenvolver o setor. O turismo religioso, por exemplo, é um segmento em expansão.
turismo religioso hoje ele ganha forças através de um mapeamento mais abrangente. Hoje o Ministério do Turismo tem 344 municípios e mais de 99 atrativos, festas e eventos catalogados. 18 milhões de brasileiros viajam pelo país motivados pela fé. Na rota desse crescimento, o Santuário do Pai das Misericórdias na Canção Nova, em Cachoeira Paulista, tem se apresentado como uma opção de peregrinação. Essas pessoas que procuram o santuário, elas procuram um lugar que possa encontrar fé, paz, amor. O que é legal nessas feiras de turismo é que a gente encontra um monte de atrações num só lugar. Essa cidadezinha aqui do interior de São Paulo, a atração turística que ela aposta é num café que é servido dentro de um mosteiro. O padre aqui, que é o responsável, pode nos explicar melhor essa história. Como é que é essa história, padre? O Mosteiro do Paraíso fica dentro de uma região da cidade de Torrinha, de 75 famílias, são produtoras de café. E nós então promovemos com uma cafeteria no mosteiro também o café das nossas famílias lá de Torrinha. É tudo muito bom. A gente só não tem vontade de voltar para São Paulo. Que tal dar um pulinho numa cidade do interior paulista que tem água mineral à vontade? Tem 8 cachoeiras em volta, tem uma prainha de água doce. As nossas águas, as torneiras das casas é água mineral. E de quebra ainda entrar nas aventuras de um super-herói. Águas é Bárbara. Para quem tem um pezinho na roça, a Terra do Peão é uma grande atração. Além do rodeio, que é a nossa maior festa, foi onde tudo começou, né? Nós temos esse turismo cultural, esse turismo sertanejo, nós temos pesqueiros, nós temos fábricas de chapéu que podem ser visitadas. E nem precisa ser boiadeiro para se encantar com a cultura do local. No terreiro, na selva, manda o leão. Em casa, manda a mulher, no mar, o tubarão. Aqui manda a Canção Nova Notícia, o melhor desse mundão. E para quem vai viajar de avião, fique sabendo que as principais companhias aéreas que atuam no Brasil já estão cobrando taxas pelo despacho de bagagens nos aeroportos. A mudança foi autorizada no dia 18 de maio pela Agência Nacional de Aviação Civil. Quem viaja pela companhia aérea Azul já paga desde o início do mês R$ 30 em média por mala despachada de até 23 quilos. Na mão, em qualquer companhia, o passageiro pode levar sem custo uma bagagem de 10 quilos. Mas a deste passageiro estava acima do peso e fora do padrão. R$ 195. Ele vai desmontar e vai levar na mão. A Gol também está cobrando pelo despacho de bagagem. As taxas vão de R$ 30 a R$ 120, dependendo do peso e tamanho do volume. Passagens programadas e flexíveis incluem bagagem de até 23 quilos sem custo, mas a Nina não se atentou para o peso das malas e levou um susto na hora da pesagem. R$ 308, excedeu 14 quilos. O que você vai fazer? Vou pensar agora, porque eu não sabia que ia dar tudo isso. A TAM começa a cobrar a partir de amanhã, com 4 tipos de tarifas, que inclui franquia de 23 quilos e cobrança de taxas acima de R$ 30. A Avianca ainda não definiu cobrança de tarifas. Quando essas mudanças ainda eram estudadas pela Agência Nacional de Aviação Civil, a associação que representa as companhias aéreas disse muitas vezes que a cobrança pela bagagem não iria encarecer o valor das passagens. Nós não acreditamos que vai encarecer, ao contrário. Eu acho que a posição das empresas é de conquistar clientes, não de afastá-los. Mas o que a gente percebeu, pelo menos aqui no aeroporto de Congonhas, um dos mais movimentados do país, é que o preço das passagens ainda não diminuiu. Acho que as passagens são caras para a gente poder pagar um valor a mais. Ainda não. Essa mudança que está tendo, não percebi ainda não. Esta advogada, especialista em transporte aéreo, diz que agora o consumidor deve ficar ainda mais atento. Embora o primeiro volume de bagagem de franquia, as empresas aparentemente estejam cobrando um valor igual, uma média de R$ 30, o segundo volume e o valor excedente são diferentes em cada empresa, então o consumidor tem que ficar atento. Muita atenção na hora da compra e principalmente na hora de fazer as malas. Depois dessa matéria fica aí a dica, né? Você que está preparando suas malas para vir para o PHN, é só se ajeitar aí e tomar cuidado para não pagar demais as suas taxas aí. Domingo que vem a gente volta. Uma semana abençoada a todos e até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau.
Brasil.